Olá, pessoal, muito boa noite. Estou agora, criando aqui a gravação. Então, vou abrir aqui com vocês a minha apresentação e daremos sequência no assunto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Espero que todos estejam conseguindo ver certinho. Olá, testando a gravação.
Bom, pessoal, então, hoje, dia 16 de julho de 2025, são 21 horas e 35 minutos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante como os transtornos alimentares. O que o estudante de medicina precisa saber? Primeiro, eu gostaria de agradecer toda a equipe do Congresso pelo convite. Fico muito honrado em estar participando aqui, conversando diretamente com vocês, e será um papo muito prazeroso. Bom, em primeiro lugar, gostaria de destacar que não tenho conflitos de interesse, estou fazendo, né, essa divulgação a convite, né, sem remuneração alguma, pelo amor que tenho à profissão, à psiquiatria, né, e o material apresentado, a finalidade hoje é conversar com estudantes de medicina, conversar com médicos, né, e todos aqueles que estão participando desse evento hoje, tá? Então fica reservado aos participantes do Congresso de Psiquiatria Online. Bom, gostaria de contar também um pouquinho quem sou eu, né? Então, eu sou médico psiquiatra, tá? Sou coordenador aqui do serviço médico de psiquiatria na Santa Casa de Curitiba, do Hospital Dia, mais especificamente. Sou professor e preceptor lá do Hospital Heidelberg, onde fiz minha especialização, e atendo também no consultório privado aqui em Curitiba e online. Bom, eu deixei, fazendo uma propagandinha rápida aqui, mas contando mais um pouquinho da minha história, porque eu prometo ser rápido. Esse tema, eu tenho muito carinho por ele, tá? Porque quando eu comecei a galgar os meus passos na psiquiatria, com a monitoria, imagino que muitos de vocês pensam em ser monitor, né, o que eu acho uma ótima ideia, tá? Comecei já dando esse tema, né, para os alunos de medicina, e o tema transtornos alimentares, e isso se tornou uma verdadeira paixão, né, o que foi o primeiro passo ali para consolidar a minha história com a psiquiatria, né? Então, assim, na foto ali vocês até conseguem perceber que nessa primeira foto que eu estava ali com os acadêmicos, né, de medicina lá no Hospital Nise da Silveira, tá? Então, fiquei um ano dando essa matéria que me possibilitou refletir bastante sobre o tema, né, ler muita coisa sobre isso. Já tinha passado pela psiquiatria no postinho, no Hospital Nise da Silveira, né, que lamentavelmente foi desativado. Foi quando eu tive um brilhante professor, Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, que foi uma honra acompanhar ele, ver a aula dele, uma pessoa muito à frente do seu tempo, vivo e atuante, né? Foi presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Então, foi uma honra ter ele como professor, e o que me fez me interessar ainda mais pelo assunto, né? Então, frequentar aí os ambientes o qual o professor Jorge Alberto estava, foi certamente a pessoa que eu olhei e falei, puxa, me trouxe a inspiração, né, para a medicina. Claro que é importante eu comentar, porque eu acho que o pessoal que está aí escolhendo, pensando, né, na residência que vai escolher, na especialização que vai escolher, eu acho que é importante comentar que daí tive a oportunidade de ir para Portugal, ficar lá na internação de psiquiatria lá na Universidade de Coimbra, e, lógico, tive também professores maravilhosos, o qual publicamos juntos depois, assim como quando estive em Londres, também publicamos depois, né? Entre eles o professor Joaquim Cerejeira, o professor Carlos Brás, Saraiva,
e ali eu consegui bater o martelo e definir que seria psiquiatria o lugar que eu me encaixaria, digamos, tá? Então, bom, pessoal, as coisas, né, as coisas foram acontecendo. Eu acho que muitos de vocês, como eu disse, estão nessa dúvida, então acho bacana compartilhar aí, dizer que é uma área fantástica, que envolve vocação, envolve, né, essa missão de gostar de pessoa, gostar de ouvir as pessoas, né? Claro que através disso a gente vai se treinando ao longo da especialização, mas envolve um propósito, tá? Então, se você acha que tem esse propósito, inclusive, né, convido aqueles que tiverem interesse, que eu considero difícil, né, na fase que vocês estão, estudantes de medicina, arranjar um estágio. Nós estamos montando um estágio, tá, no Hospital Dia da Santa Casa de Curitiba, e eu convido vocês a participarem, né? Então, ao término ali da aula, vou estar passando o meu contato, sintam-se à vontade de comunicar, e eu já vou estar colocando no grupo que vai ser um estágio muito especial, com referências teóricas, assim como práticas, tá bom? Bom, o objetivo hoje, pessoal, é a gente, né, falar sobre os transtornos alimentares. Primeiro, né, gostaria de lembrar aqui, os transtornos alimentares, por mais que alguns livros, né, tenham como um capítulo curto, né, principalmente aqueles livros que abordam vários transtornos, né, hoje eu vou falar superficialmente, né, de um tema tão vasto e complexo que são os transtornos alimentares, tá? Mas vou trazer muitos esclarecimentos, tá, acerca deles, principalmente falando, né, o que é, com quem que acontece, né, quando que a gente vai pensar no diagnóstico, qual que é o prognóstico futuro, né, e pincelarei possíveis tratamentos, tá? Lembrando que, assim, é um tema complexo, complexo para o médico, complexo para o especialista, complexo para todos, porque é uma condição bem complexa, que envolve certamente o olhar de um especialista. Bom, essas são as referências, né, teóricas, eu separei aqui, já coloquei em a capa dos livros que eu, na minha opinião, considero brilhantes, sobretudo a psicodinâmica, sobretudo o Kaplan, que é o compêndio de psiquiatria, que eu acho um livro maravilhoso, tá? Então, se você tem a oportunidade, tá? Eu gostaria de fazer aqui uma menção, né, de que nós temos no Brasil 2 pesquisadores, né, entre outros, evidentemente, colaboradores no assunto, mas, sobretudo, 2 que estão muito à frente, liderando diversos estudos que não poderia deixar de comentar, né, o nome deles, o professor Taki Cordaz, que, né, lidera diversos estudos no tema de transtornos alimentares, e o professor, né, Dr. José Carlos Apolinari, que são brilhantes profissionais, assim como pesquisadores, tá? Então, você digitar, né, na literatura científica, você vai ver muitos estudos à frente disso, tá bom? Bom, pessoal, quero fazer um convite a vocês, né? Agora, já que o psiquiatra tem a liberdade poética ali para viajar um pouquinho, né? Não por acaso, quero convidar vocês para viajar um pouquinho comigo. Vamos refletir um pouco sobre alguns conceitos, pensar um pouquinho fora da caixa, já que muitas vezes, né, são essas crenças que a gente vai conversar aqui brevemente sobre, que muito provavelmente o paciente enfrenta, né? Mas pensa comigo, pessoal, o que é belo? Tá? Meninas, você que está assistindo, o que você almeja naquela pessoa desejada? Quais atribuições que você considera bela? Meninos, o que te faz achar alguém atraente? Tá? Então, reflita um pouquinho, né? Dizem que a beleza
está nos olhos de quem vê. Já ouviram essa frase? Né? Mas enquanto vocês pensam sobre isso, eu também gostaria de adicionar nessa viagem a pergunta: será que a gente não está cada hora mais vivendo uma sociedade que valoriza padrões estéticos, né? Por exemplo, culto ao corpo, procedimentos em alta no campo da cirurgia, né, as dietas, o cuidado, sendo alegado questões relacionadas à autoestima. Mas eu pergunto, será que isso realmente é autoestima, né? Bom, quem sou eu para fazer afirmações? Eu estou aqui para trazer perguntas para gerar reflexões, né? Então, o que faz a pessoa considerar o corpo dela ser dessa forma, almejar o corpo dela ser dessa forma? Olha que interessante que eu separei aqui para vocês. Vocês conseguem ver como o padrão estético e o padrão de beleza vem mudando com o decorrer do tempo? Então, olha lá, lá no Egito antigo, as mulheres tinham ombros estreitos, cintura alta, isso era visto como belo, né? Na Grécia Antiga, encorpada, pele clara, né? Em alguns momentos, a mulher mais rechonchuda, como usa o termo ali, ela era bem vista, puxa, era sinônimo de uma mulher que estava de nobreza, que tinha, né, possibilidade de se alimentar mais. Então, e aí foi se mudando os padrões, né? Hoje em dia, a gente está falando de, puxa, barriguinha chapada, seios, glúteos grandes, espaço entre as coxas, né? Então, questões estéticas variam conforme o tempo, conforme a cultura, né, conforme o padrão daquela sociedade, né? Então, eu achei muito interessante a gente trazer aqui como, lógico, a obra do magnífico Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa, mostrando como, né, a Mona Lisa era uma mulher atraente, né, da época, como que seria a Mona Lisa hoje em dia, né? Então, eu estou mostrando aqui mulheres, mas assim, puxa, certamente esse padrão de beleza variou entre os homens também, né? Onde está batendo recordes aí os procedimentos estéticos, implantes capilares, né? Cirurgias, enfim. De volta, não estou aqui para julgar, né? Mas sim para observar o fenômeno e falarmos sobre, tá? Só um detalhe, Mona Lisa foi pintada por volta de 1500, tá? 1517, para ser mais exato. E olha que interessante, né? Como seria hoje em dia. Mamas acentuadas, né? Procedimentos estéticos no rosto, cabelo pintado e assim por diante, né? Ai, doutor, nossa, já estou gostando da tua aula, né? Olha, que pessoas belíssimas, não é mesmo? Até se tem alguém aí que não acha essas pessoas belas, puxa, me fala, né? Agora, o que será que essas pessoas têm de tão belas? Será que elas são belas ou elas são padrões que a gente tem que seguir para atingir a beleza? Ou seja, será que elas são belas ou a gente foi programado a achar elas belas, né? Então, é evidente, são pessoas que se tornam padrões de beleza, né? E será que ter esse nível de beleza é a fórmula da felicidade, né? A beleza estética? Será que alcançar isso significa ser feliz? Significa ser aceito? Significa ser amado? Significa ter mais amigos? Significa aumentar seu poder de convencimento? Fica a reflexão para vocês, tá? Então, aqui, nossa, doutor, de volta, olha lá, um galã de novela, uma
uma modelo brasileira famosa, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vive numa era que muitas vezes diferentes áreas que vocês forem, seja para endocrinologia, seja para nutrologia, seja para cirurgia plástica, dermatologia, muitas vezes vocês vão lidar com o paciente que almeja chegar nesse padrão de beleza. E aí a gente tem que se perguntar, puxa, será que a pessoa está buscando isso por qual motivo, né? Então a gente, em outra foto, a gente está vivendo numa era ultra conectada, né? Então, como eu falei, o padrão de beleza ele muda conforme o tempo, conforme a região, conforme a classe social, conforme a cultura, né, daquele ambiente, tá? Então, assim, os transtornos alimentares, eles trouxe aqui um texto do Glenn Ogabard, que é um livro fantástico, né? Em que ele fala assim, os transtornos alimentares, eles parecem ser uma condição do nosso tempo, tá? A mídia eletrônica nos bombardeia diariamente com imagens de mulheres ou homens esbeltos que têm tudo. E o paciente típico do transtorno alimentar é uma mulher, realmente, mais acometido, né? São as mulheres, branca, educada, economicamente favorecida e um produto da cultura ocidental, tá? E aí, para fechar essa primeira parte, eu trago também a reflexão de, puxa, será que falei sobre tudo isso para chegar aqui, né? Autoimagem. O que você considera autoimagem, né? Quem aqui quer emagrecer? Quem aqui quer engordar? Quem aqui quer ficar mais forte, né? Como é que você se sente com o seu próprio corpo? Então, fica com a sua própria aparência. Fica essa reflexão. Lembrar que as pessoas que fazem procedimentos, não necessariamente elas querem ficar mais bonita, né? Ou melhorar sua autoestima, né? Então, lembrar que às vezes a pessoa quer aceitação, às vezes a pessoa, né, quer se padronizar, se harmonizar, né, com as outras pessoas. Então, a gente é possível ver na imagem ali uma pessoa se olhando no espelho, uma pessoa magra, mas que se olha como acima do peso, assim como uma pessoa, né, reflexiva, angustiada, né, e trazendo ali nas redes sociais com 0 likes, com 0 amigos, com 0 comentários. Ou seja, será que a nossa beleza ela está tendo um feedback positivo? Será que os procedimentos estão tendo um feedback positivo das redes sociais, né? Quem será? O que será que está acontecendo? Vale lembrar, vale refletir sobre as redes sociais, ninguém posta triste, né? São momentos de alegria, muitas vezes, né? Então, o que acabam nos enganando, tá? Gente, olha que curioso, eu trouxe isso só para puxar de volta vocês aqui. O Brasil é um dos países mais conectados do mundo, tá? É o segundo país mais conectado do mundo. Eu fiquei assustado quando eu vi essa tabela, tá? Eu tive recentemente na China e, puxa, a gente vê uma conexão também muito intensa. Agora, evidentemente, a gente não tem os dados da China como essa transparência, mas a gente fica assustado quando vê o Brasil superando países aí da Ásia, que muitas vezes a gente considera ultra conectados. Tá? Então, 9 horas em média por tempo de tela. Te desafio. Você aí de casa, pega teu celular agora, olha lá quanto tempo de uso você usa, tá? Gente, existem vários tipos, né? Existem vários tipos de uso, tá? Da rede social, né? Então, agora, é importante que a gente entenda os fenômenos que estão acontecendo, né? E tem muita evidência trazendo que a rede social aumenta a distorção da autoimagem, né? Sobretudo aquelas pessoas que têm aqueles aplicativos que mudam a aparência, né? Foto que daí a pessoa usa edita várias vezes, né? E aumenta essa comparação social, né? Então, são fenômenos que a gente tem importantes conclusões de vários estudos
trazendo que aumenta a distorção da autoimagem, assim como aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, né, o uso excessivo de redes sociais. É lógico, gente, que a gente está falando também de algo que pode ser usado para o bem, né? Como apoio emocional. Olha que mágico, que brilhante, que magnífico. A gente aqui está conversando agora através de uma plataforma com diferentes pessoas de diferentes regiões, né? Ou seja, vocês estão estudando, vocês estão, né, buscando informação. A gente está a gente pode ter acesso à expressão pessoal, à conexão social com amigos, familiares, né, rede de suporte. Então, existe uma série de ingredientes e implementações do digital que são, lógico, muito benéficas, mas é importante a gente ficar ligado no tempo de tela, tá? E aí? O que o ato de comer significa, pessoal? Tá? Olha que interessante essa imagem. Um pai, provavelmente, né, dando um alimento ali para o seu filho sorridente, né, o pai feliz da vida que ele está comendo, né, feliz da vida ali, puxa, o filho está feliz, mas certamente o pai está mais feliz ainda, tá? E aí gostaria de trazer a reflexão, o que o ato de comer significa, além do se alimentar por si só, né? Ah, então, o que vocês conseguem ver aqui nessa imagem? É lógico, a gente pode ver que uh, é nítido, tem muito afeto, né? Comer remete ao cuidado materno, né? E a primeira forma de afeto, tá? Tem aí, evidentemente, regulação emocional, né? Muitas vezes é usado para aliviar a ansiedade, para aliviar a tristeza, para aliviar frustrações, né? Certamente, o ato de comer, ele pode também expressar valores, crenças, né? Autonomia, aspecto cultural, né? Assim como comer é um ato de convivência, né? Quem nunca sai jantar, não sai almoçar, né? Então, convivência, pertencimento, rituais culturais, né? E, evidentemente, a imagem corporal, né? Relaciona-se com a autoestima, né? Com o controle ideal de corpo, né? Então, com sintomas psíquicos, pode refletir conflitos no inconsciente, ou mecanismos de defesa, né? Quem nunca, aquela criança que, não vou comer, greve de fome, tá? Ou seja, a gente está falando de um gesto, mas um gesto super complexo, um gesto, né, primitivo, o qual, que vem aí de um gesto que é essencial para a vida, mas que gera diversos olhares, tá? Eu trouxe isso para vocês entenderem a complexidade que é o que aparentemente parece simples, mas é muito complexo. E aí, vamos lá para o tema de hoje, né? Já viajamos muito. Então, me conta, o que são os transtornos alimentares, tá? Pessoal, de uma forma em geral, transtornos alimentares, eles são caracterizados pelo comprometimento, pelo persistente da alimentação, né, ou do comportamento alimentar, que vai resultar num consumo ou numa absorção alterada, tá, de alimentos, impactando a saúde física ou psicossocial daquele indivíduo, tá? Além disso, essas alterações do comportamento alimentar, outras manifestações também são possíveis serem percebidas, tá? Como alterações da autoimagem, da autoestima, né? Então, de uma forma em geral, é isso que representa. Agora, para a gente falar de diagnóstico de cada transtorno em específico, eu gosto de trazer o conceito do espectro, tá? O conceito dimensional do diagnóstico. Porque quando a gente fala do diagnóstico nosológico, a pessoa tem ou não tem, né? A gente fica meio, digamos, meio travado, querendo colocar as pessoas em caixinhas, tá? Mas não é bem assim. É importante a gente ter esse olhar de espectro, né?
Porque esse olhar do espectro vai fazer com que a gente diferencie um comportamento normal de um comportamento anormal, da intensidade, do leve, do grave, né? E, com isso, vai referenciar muito a nossa abordagem, tá? Então, gosto muito dessa abordagem dimensional, que é para onde, muitas vezes, na prática clínica, a gente tem que ter. Bom, vamos refletir, então, conflito, né, entre identidade, corpo, né, muitas vezes relacionado à dificuldade de simbolizar as emoções, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue expressar o que ela está sentindo, né? Mas através do gesto de se alimentar, ela está expressando, tá? O comportamento alimentar, então, se torna uma linguagem para lidar com o mundo interno, né? Assim como a imagem corporal, que é o palco aí onde os conflitos emocionais inconscientes são projetados. Hoje a gente vai falar, gente, sobre 3 transtornos dentro do capítulo do DSM-5, né? Que são anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, tá? E no final, eu vou dar uma canjinha para vocês de 2 outros fenômenos que têm acontecido muito e fica para os curiosos de plantão aí, tá bom? Bom, gente, começamos vendo um caso, né? Uma foto, o que vocês conseguem ver nessa foto, tá? Bom, é possível visualizar nessa foto que a gente está vendo aparentemente uma mãe olhando para a filha, um olhar de preocupação, mãos nos ombros, simbolizando ali de uma certa forma empatia, cuidado, né? A menina com um olhar sério para baixo, aparentemente emagrecida, segurando um lenço, possivelmente chorando. Então, eu começo com essa imagem ilustrando que, imagina, você está no teu consultório, você está nos teus atendimentos, e de repente, toque, 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 entra no consultório, essa mãe e essa filha para consultar, a mãe trazendo a filha. E aí, onde que começa a consulta psiquiátrica, né? Consulta psiquiátrica começa no agendamento, tá? Através do agendamento, a gente já começa a conseguir ter uma noção do perfil daquela pessoa que está te procurando. Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes é muito superficial, mas na recepção, ali que tudo começa. Então, o primeiro contato visual, como que vai ser o comprimento, como que a paciente vai chegar até a tua sala, como que a pessoa, né, vai se apresentar e assim por diante, tá? Então, quem já teve semiologia deve saber disso, mas na psiquiatria ainda um pouco mais complexo. A gente reparar com quem que está vindo, ó, está vindo ou está sendo trazido, né? Então, assim, uma paciente de 17 anos, sexo feminino, estudante do 3º ano do ensino médio, vestibulanda de medicina, tá? Em queixa principal, ela vem caminhada do psiquiatra, do pediatra, perdão. Doutor, fala que eu tô neurótica com o peso, tá? A paciente foi trazida pela mãe por perda de peso significativo nos últimos 8 meses, tendo um medo intenso de engordar, evitando carboidratos, realizando jejum prolongado e prática excessiva de exercício físico, até 3 horas por dia, e apresentando distorção da imagem corporal e se recusando a comer em ambientes sociais. Já desmaiou 2 vezes nos últimos 3 meses, e segundo a paciente, minha mãe disse que eu estou muito magra, mas eu, doutor, me sinto gorda, tá? Então, para a gente já perceber logo de cara essa distorção da autoimagem, né? Sem doenças clínicas relevantes, boa aluna, perfeccionista, retraída, não tem uso de substâncias, no histórico familiar a mãe sofre com depressão, tá? No exame físico a gente consegue perceber que um IMC de 15, ou seja, um IMC que representa já uma desnutrição, tá? Um peso de 42, 1,67 de altura, né?
Durante a consulta, a gente conseguiu perceber ali a pele ressecada, lanugo nos braços, amenorreia, né? Atitude hipervigilante, pouco contato com o entrevistador, ficou cabisbaixa durante a entrevista e minimizando o quadro, tá? A gente consegue perceber no hemograma a discreta leucopenia, já que ela veio, né, encaminhada da pediatra, eletrólitos, uma hipocalemia leve, mas que é muito importante a gente ficar bem por dentro, já que pode levar a alterações, né, no ritmo cardíaco, e o eletrocardiograma com uma bradicardia sinusal, tá? TSH e T4 livres, densitometria óssea já com uma osteopenia. E aí, meus caros, qual o diagnóstico dessa paciente? Vamos ver se vocês estão afiados. Chamo para vocês, então, o nosso querido, nosso amado Dr. House. Vamos lá, Dr. House, nos ajude, pelo amor de Deus. Né? E aí, quais seriam os apontamentos levantados? Primeiro deles, lógico, restrição da ingesta calórica, com peso significativo abaixo do mínimo esperado. Né? Então, essa é a primeira constatação. Né? Outra coisa, medo intenso de peso, de ganhar peso. Medo intenso de ganhar peso, de engordar, né? E perturbação da percepção do peso corporal. Não reconhece a gravidade. Impressão diagnóstica. Impressão diagnóstica, não diagnóstico. Mas anorexia nervosa, né? E aí, gente? É assim que eu começo hoje, trazendo uma ilustração, né? Para falar sobre o tema anorexia nervosa. Anorexia nervosa, o termo anorexia, de ausência, orexis, de apetite, é um termo um tanto quanto desatualizado, digamos, segundo alguns autores, né? Já que significa ausência de apetite. E muitas vezes a gente percebe que não é bem assim. A paciente tem apetite mesmo. Mas, sobretudo, ela tem uma vontade incessante de emagrecer, um medo intenso de engordar. Mas isso não significa que ela não tenha apetite, tá? Então, o nome talvez esteja um pouquinho desatualizado, levando em consideração que a anorexia já é um transtorno relatado desde por volta de 1600, né? Já foi constatado e levado diferentes nomes, tá? E, lógico, a síndrome é caracterizada por 3 critérios essenciais. Inanição autoinduzida até um grau significativo, tá? Uma busca incessante pela magreza. Gente, uma busca incessante mesmo, tá? Um medo mórbido de engordar, tá? E aí, os sinais e sintomas decorrentes desse gesto, né? Dessa inanição, da pessoa não se alimentar. Ou seja, recusa e restrição alimentar, medo do ganho de peso e forma alterada, distorcida de perceber o próprio corpo, tá? Gente, trazendo outra parte retirada daquele livro, Glenn Ogabard, né? Ele fala sobre psicodinâmica, né? Teorias como que o transtorno chega lá, né? É lógico que é muito complexo, mas assim, ele traz com muita propriedade que geralmente são boas meninas, né? Geralmente são boas meninas na tentativa de agradar os pais, né? Então ele fala assim, uma convicção de que elas são totalmente impotentes e ineficazes. A doença geralmente ocorre em boas meninas, na tentativa de agradar os pais, tornando-se repentinamente teimosas e negativistas na adolescência. O corpo é muitas vezes percebido como separado do self, como se ele pertencesse aos pais, uma defesa relativa a um sentimento de desvalia, às vezes, uma extensão da sua mãe, sem autonomia sobre o próprio corpo. Né? A criança simplesmente percebe a si mesma como uma extensão da sua mãe.
né? Não como centro de si mesmo. E um esforço frenético para ganhar admiração, para ganhar validação, como uma pessoa especial e única, né? Não há nada que seja bom disponível que eu não possa, para que eu possa obtê-lo, então simplesmente renunciarei a todos os meus desejos, né? Bom, gente, para vocês terem ideia, uma ilustração de uma modelo que publicamente, né, trouxe essas fotos, que o nível de comprometimento, né, a gente está falando de um transtorno muito sério, pessoal, em que a gente tem que considerar como o transtorno mental que mais gera mortes na psiquiatria. Olha essas imagens, né? Ah, a gente sabe que atitudes como essa quebram muitas barreiras, né? E fomenta a pessoa a procurar ajuda. Ou seja, o que é difícil, gente, no transtorno de anorexia? Que é um transtorno complexo, muito delicado. A pessoa não se reconhece doente, né? E isso atrapalha muito no engajamento dela, do tratamento. E é aí onde mora o nível da complexidade, o nível do adoecimento, tá? A epidemiologia, mulheres jovens, de 10 a 20 vezes mais frequente mulher, tá? O pico de incidência, geralmente, dos 14 aos 18 anos, né? Principalmente naquele período que a menina está virando mulher, desenvolvimento secundário, né? A inserção dela, seja em relacionamento, seja, né, em sendo considerada mulher. Então, essas inseguranças muitas vezes contribuem para o transtorno ganhar cena. E, sobretudo, em culturas, como foi falado, ocidentais, onde tem essa cultura do corpo, né, profissões que exigem bailarinas, modelos, profissionais de saúde, são profissões de risco para isso, né, e o duro e o pior tem aumentado, né. Ah, bom, como comorbidade, evidentemente, quando a gente fala de comorbidade na psiquiatria, é mais regra do que exceção, né, mas os livros trazem como depressão, né, transtorno depressivo maior, 65%, fobia social, 35%, toque, 25%, né? Mas aqui entre nós, pessoal, gostaria de trazer um pouquinho da prática, falando, puxa, eu olho esses dados talvez na minha prática eu vejo que é maior, sabe? O transtorno depressivo maior, a fobia social, sobretudo, né? Geralmente elas têm dificuldade, sim, na interação social, tá? Bom, gente, esse slide é muito legal e vocês vão usar ele como uma aplicação para a tua vida toda dentro dos transtornos mentais. Basicamente, é o modelo que a gente, né, tem constatado atualmente. Não vai servir só, né, para os transtornos alimentares, mas fundamentalmente para todos os transtornos. Então, atualmente, o que a gente acredita, né, que falo muito lá nas minhas redes sociais, é que a gente tem uma visão plural, né, da etiologia. Ou seja, a gente não considera só isso, né, só aquilo que eu acabei de falar do contexto familiar, né, da idade, enfim. A gente considera o modelo biopsicossocial. O que isso significa? Que ele é multifatorial, tá? E quando a gente está falando do biológico, a gente está falando de os fatores internos da pessoa, seja neurotransmissores, seja genética, seja a parte hormonal, seja doenças, né, em conjunto. Agora, quando a gente está falando do ambiental, a gente está falando dos fatores externos, né? A gente está falando desde o clima, até a alimentação, até a cultura, até leis, localização, religião, relacionamentos, criação, enfim, tudo aquilo que é externo, tá? E o psicológico? Onde que ele entra aí? Bom, gente, o psicológico, ele se refere à interpretação desses estímulos, tá? Então, por exemplo, assim, digamos que você está olhando para um estádio de futebol, o time fez gol, a câmera vai lá, zup,
dá aquele zoom ali na tela, né? E daí você viu a torcida comemorando, tem o cara que levanta o filho, tem o cara que chora, tem o cara que ri, tem o cara que se abraça, tem o cara que briga, tem tudo, né? O estímulo foi o mesmo. O time fez gol, mas diferentes reações com o mesmo estímulo, diferentes interpretações e reações, né? E aí onde o psicólogo muitas vezes vai atuar, tá? Então, assim, na forma típica, geralmente, né, da anorexia nervosa, ela se inicia na infância, adolescência, né, começa com uma restrição dietética ali, progressiva, vai deixando de lado os alimentos que ela considera engordantes, como carboidratos, assim por diante, e aquele medo de engordar começa a ser fomentado, né, que é uma característica essencial, tá? Servindo muitas vezes como um diferencial para outros subtipos aí, né, de anorexia e outros transtornos. Então, aquele medo de engordar vai fomentando, a vida vai começando a ficar centrada na dieta, no peso, no corpo, a pessoa só pensa, só fala sobre isso, e aí vai acontecendo um isolamento social, né, já que a alimentação não tem só o lado de ingerir comida, né, de se nutrir, mas também tem aspectos sociais, e a perda de peso vai continuando. O comportamento alimentar muitas vezes se torna secreto, ritualizado, bizarro, gente, bizarro. Existem casos de muitas pessoas, né, meninas, adolescentes, de, por exemplo, tentar enganar os pais, às vezes deixando bolacha já aberta, ou papelzinho de biscoito, papelzinho de algum chocolate, alguma coisa nesse sentido, para mostrar, olha, eu, eu me alimentei e tal, né? Que muitas vezes os pais acabam pressionando os filhos. Agora, mais bizarro ainda é que muitas vezes elas pesquisam na internet, né? E aí na internet, gente, é um arcabouço que tem grupos, muitas vezes, né, incentivando, falando sobre, né, ensinando a pessoa, né, a parecer que está se alimentando, enfim, elas chamam de, tem as Anas e as Mias, né? A Ana, a anorexia, e a Mia, a bulimia, tá? Uh, Bom, como complicação, evidentemente, a gente está falando de uma pessoa que não está se alimentando, né? Ou que está se alimentando de uma forma ineficiente. É lógico, isso vai acarretar anemia, alterações endócrinas, osteoporose, alterações hidroeletrolíticas, especialmente a hipocalemia, tá? Alteração do potássio. Uma alteração muito relevante, muito importante da gente acompanhar, porque ela de fato leva à morte, tá? E lógico, como a gente comentou, transtornos do humor, de ansiedade, personalidade, tá? Então, o diagnóstico formal, a gente já conversou sobre isso, né? Essa restrição, esse medo, essa perturbação da autoimagem, assim por diante. Agora, esse é um dado bem importante de vocês entenderem. A gente sempre vai ter os diagnósticos diferenciais ao nosso lado, né? Então, em primeiro lugar, você vai descartar a doença física, né? Que pode cursar com anorexia, emagrecimento, né? Então, às vezes, um tumor cerebral, às vezes um processo oncológico, um câncer, né? Às vezes, enfim, um sangramento e assim por diante. É importante a gente descartar isso antes da gente dar o diagnóstico, tá? Agora, é importante a gente lembrar também que nesses processos de adoecimento, muitas vezes, de doenças orgânicas, como um tumor cerebral, o câncer, muitas vezes a pessoa não tem uma alteração da imagem corporal ou um medo de ganhar peso, né? Então, talvez esse seja um marcador para a gente pensar ali no transtorno alimentar. E lógico, a bulimia nervosa, o que não é incomum da gente transicionar de uma para outra, tá? Gente, aqui que é o difícil, gente. Aqui tá a parte mais difícil. E olha,
quero dar uma dica para você que está se formando e que talvez esteja num ambiente, seja numa capital, seja numa cidade com porte, né, possível. Pessoal, o bom médico não é aquele que acha que sabe de tudo, né? O bom médico é aquele que sabe as suas restrições, as suas limitações. Então, assim, se deparou com uma paciente com anorexia, encaminhe, não tenha receio de encaminhar para um especialista, encaminhar para um serviço de psiquiatria, né? Não tenham receio, vergonha nenhuma. Você vai estar sendo um excelente profissional fazendo esse encaminhamento, explicando a importância de ser encaminhado, né? Não tenta, claro, se você não for da área e tal, não tenta puxar para você. É um transtorno complexo que envolve abordagens especializadas, né? E que envolve integração multiprofissional, o qual eu tenho, né, aqui em Curitiba, tenho psicólogo, especialista no assunto, tenho nutricionista, todos na minha equipe, tá? Então, a psicoterapia é o pilar central e, sobretudo, uma psicoterapia que engaja muito a família, que aborda, realiza bastante essa questão familiar. Então, encaminhe, gente. Se deparou com um caso desse, não tenham receio. Existem condições que não estaria enfatizando tanto isso, tá? Mas, nesse caso, não tenha receio de encaminhar se você tiver a possibilidade, tá bom? Bom, quando que a gente vai pensar em internação, né? Quando o peso corporal está abaixo de 75% do mínimo ideal, tá? Quando a pessoa está perdendo peso muito rápido, quando a gente precisa monitorar as questões clínicas. A gente sempre, claro, vai evitar a internação, mas existem casos que, infelizmente, não tem como evitar, já que muitas vezes a gente não tem aderência do paciente, tá? Então, a gente vai fazer ambulatorial quando o paciente estiver metabolicamente estável, né, quando não apresentar critérios aí de internação. Isso que é o mais triste, gente. Medicamento, né, é muito triste falar isso, porque tem muitas doenças que a gente conseguiu desenvolver, mas para outras a gente ainda não tem um medicamento em si aprovado, e é isso que deixa ainda mais difícil, certamente, para anorexia nervosa, tá? Então, o principal pilar é essa integração, são abordagens estratégicas, desde o nutricionista, comportamental de preferência, desde o psicólogo, desde o psiquiatra, né? Então, a gente não tem um medicamento que a gente vai... Agora, existem casos que a gente vai usar um antidepressivo, que a gente vai entrar, às vezes, com mirtazapina, às vezes com olanzapina, mas tudo isso são relatos de casos, não tem, são usos off-label, digamos assim, mas decorrente do nível de gravidade, a gente acaba lançando, né, fazendo o uso, a indicação. Bom, gente, fechamos a anorexia nervosa, agora vamos para outro caso clínico, tá? Imagina que chegou lá para você uma paciente de 22 anos, universitária, sexo feminino, aeromoça. Doutor, eu li no ChatGPT que eu tenho compulsão alimentar. Eu não consigo emagrecer. Eu te procurei para você me ajudar a emagrecer. Imagina lá. Ela vai relatar para você que ela tem compulsão alimentar 2 a 4 vezes por semana, seguido de comportamento compensatório, vômito autoinduzido, uso de laxante, jejum prolongado. Há 3 meses passou a usar a semaglutida, né? Pegou de uma amiga, sem orientação médica, com o objetivo de reduzir o apetite e emagrecer mais rápido, tá? Preferiu perder peso inicial, mas mantém as compulsões com sentimento intenso de culpa, de vergonha, né? Apresenta uma preocupação excessiva com o peso, autoimagem distorcida, doutor, estou muito obesa, comportamento alimentar caótico, apesar do IMC estar dentro da normalidade, como a gente pode ver na foto, é uma mulher aparentemente dentro do peso, tá? Assim como o IMC mostra. Eu entendo que o IMC, muitas vezes, ele não é o melhor marcador, porém,
ele é fácil, ele é prático, né? E ele se ajusta bem em determinados casos, tá? Bom, de história pregressa, ela teve episódios depressivos leves na adolescência, mãe com histórico de transtorno alimentar, já fica aqui. E uso recreativo de álcool, perfeccionismo acentuado, tá? No exame físico, uma hipotensão ortostática e erosões dentárias e calo no dorso da mão. Sinais de desidratação e hipocalemia, glicemia de jejum baixa. Ai, ai, ai. Chegou o Dr. Freud aí. Nos ajude, doutor, por favor. Pessoal, quando a gente está numa consulta, né, tem 3 pessoas dentro da sala. Tem o paciente, tem o médico e tem você, tá? Então, assim, lembrar que o paciente não está falando com você, o paciente está falando com o médico que você é e que você está se tornando. Por que isso? Porque muitas vezes a gente vai ver situações que dá vontade da gente pegar e falar e instruir. Puxa vida, né? Faz isso, não sei o quê. Mas, infelizmente, em algumas situações isso não é útil, tá? É mais útil, às vezes, acolher, a gente criar um vínculo com o paciente, né? Então, qual que é a primeira, assim como a gente falou ali anteriormente, o onde que a consulta começa, qual que é a primeira intenção do psiquiatra? E aí, eu me lembro muito bem de ter sido questionado sobre isso, numa sala de aula, né, onde eu era o aluno, meu professor fez essa pergunta. Eu me lembro de ter sido questionado e, nesse questionamento, muitas pessoas, o diagnóstico, o cara que pede os exames, o cara que muito técnico, o cara que, né? Mas o bom psiquiatra é aquele que cria vínculo, tá? Que consegue acolher a pessoa, cria um vínculo que a pessoa vai voltar na próxima consulta. Por quê? Porque a gente sabe que psiquiatria não se faz do dia para a noite. Assim como você vai no cardiologista, ele não vai determinar, você faz na primeira consulta, né? Quando você vai, endocrinologista, não é uma consulta, é um acompanhamento, que, que é o X da questão. Então, vamos falar sobre a bulimia nervosa. Bom, gente, apresento a vocês bols, né, de boi e limos de fome, ou seja, uma fome de boi, tá? E o que é isso? O episódio bulímico, ele é um momento, um transtorno que a pessoa tem uma ingestão exagerada de alimentos, ela come muito, tá? Uma compulsão alimentar, perde o controle, tá? E aí ela fica com peso na consciência, se sente culpada e usa de métodos para compensar, né? Para prevenir esse ganho de peso, como induz o vômito, uso de laxante, diurético, enema, substâncias, podem ser utilizados também, exercício físico excessivo, né? Então, categoricamente, a frequência dos episódios compulsivos compensatórios média pelo menos 2 vezes por semana, durante 3 meses, mas eu te garanto, a pessoa que está sofrendo com isso faz mais do que isso. E muitas vezes traz como um alívio ao fazer isso, infelizmente, né? E aí, lógico, ela tem uma influência indevida do peso e da forma corporal sobre a autoavaliação. Lembra lá da paciente que falamos há pouco? Tô gorda, preciso emagrecer, veio procurando você por quê? Para emagrecer. Mas no fundo, você constatou que ela tem uma distorção de autoimagem, ela está dentro do peso adequado, ela está buscando emagrecer. Então, muito cuidado com olhar o paciente como um cliente, que infelizmente a gente vive numa era que está sendo mercantilizado, algo que não deveria ser, sabe?
Então, algo que a gente faz com o coração. Nosso propósito é ajudar, não é se promover, não é fomentar mais clientes, tá? Então, você é o profissional a ser procurado, tá? E aí, lembrando que ela tinha algumas lesões na mão. Olha a foto aí da lesão, né? A gente chama isso de sinal de Russell, porque tinha um doutor Gerald Russell, ele era um psiquiatra britânico e foi um dos pioneiros ali na descrição da bulimia nervosa, como um transtorno alimentar, lá nos anos 1970. Ou seja, não é um transtorno tão antigo, tá? Anorexia, sim, anorexia tem mais de 400 anos, tá? Mas a bulimia, o fenômeno foi descrito posteriormente, tá? E o vômito autoinduzido ocorre em cerca de 90% dos casos, tá? Aí tem a classificação, tem o tipo purgativa, que a gente usa de métodos compensatórios, vômito, laxante, diurético, substância, né? Canetas emagrecedoras, análogos de LP1, né? Enfim. E não purgativo, dieta, jejum, exercício extenuante, 2, 3 horas de exercício, né? Bom, gente, a gente está pensando numa pessoa que ela se alimenta ah, e ela acaba vomitando, né? No gesto de vomitar, a gente tem que lembrar que o conteúdo estomacal tem uma acidez elevada, né? O que implica em danos na mucosa nasal, oral, enfim, do, do esôfago e assim por diante, e sobretudo a dental, né? Então, assim como as complicações psiquiátricas, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, personalidade e abuso de substâncias, muitas vezes, né? Bom, olha lá, a erosão dos dentes, né? Gente, quando a gente fala de diagnóstico diferencial, né? Anorexia, do tipo purgativa e bulimia nas pacientes, né? Uma coisa interessante de pensar é que, assim, geralmente, na bulimia nervosa, a paciente consegue manter o peso dentro do limiar da normalidade, ali acaba não abaixando muito, tá? Cerca de 70%, às vezes está até um pouco acima, e assim por diante, né? Que é muito diferente da anorexia nervosa, que a perda de peso acaba sendo mais agressiva, tá? E aí, o tratamento, gente, de volta, o tratamento ele é multidisciplinar, a gente está falando de uma situação complexa, né? Uma situação que envolve o psicólogo, que envolve um psiquiatra, que envolve um nutricionista, né? Encaminhar de volta sempre ao psiquiatra, quando possível, né? A internação hospitalar vai ficar indicado mais para os casos que a gente tem essas complicações médicas, né? Comportamentos de risco, abuso de substância, não aderência do paciente, né? E, diferente da anorexia nervosa, a gente tem a fluoxetina, né, em 60 miligramas, o que dá geralmente 3 comprimidos, sendo eficaz e aprovada para bulimia nervosa, tá? E aí, como é que está indo até aqui, pessoal? Tudo bem por aí? Estão antenados ainda? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui.